a empolgação é para ver isso aqui. Na hora que eu pegar uma prova de concurso, tá lá. Tudo. Porque é aqui que eu tenho que construir. É aqui que eu tenho que arquivar. Como é que eu faço isso? Exercitando. É isso que eu tenho que trabalhar com você. Eu tenho que mostrar que é isso que é importante. Exercite bastante, tá certo? E dando continuidade a alguns exercícios, nós estamos na questão de número, vamos lá? Eita, a leitura está ótima. Questão de número 58, tá certo? Então diz, das 87 pessoas que participaram de um seminário sobre a segurança no trabalho, sabe-se que, olha aqui, pronto, sabe-se que, o que ele diz? 43 era do sexo masculino, 27 tinha menos de 30 anos de idade, 36 eram mulheres com 30 anos ou mais de 30 anos de idade. Pronto. É informação demais, Pacífico. Ora, mas é fácil. Lembrem, nós temos o que aqui? Olha aí, eu só vou... Você já tinha marcado a charada. Que seria isso aqui. A questão é a tabelazinha de dupla entrada. Pronto. Então vamos lá. O que que eu tenho que botar aqui? Eu estou falando de homens e estou falando de mulheres. Eu estou falando em menos de 30 anos, acento, e maior ou igual a 30 anos. Essa é a informação que eu tenho. Então vamos pegar os dados. Ele diz, 43 era do sexo masculino. 43 era do sexo masculino. Lembrando que o total de pessoas é 87. Então, o total de pessoas é 87. Se eu já tenho 43, se eu tirar 87, se eu tirar 43, vai dar 44. Então, 44 são mulheres. Pronto, aí ficou fácil. 43 era do sexo masculino, então tá aqui, vai 3 homens. O que falta para 87 são mulheres. 27 tinha menos de 30 anos, então 27, não especificou se era homem ou se era mulheres. 27 tinha menos de 30 anos de idade. Ora, como eu tenho que dar 87, lembre-se aqui, ó, tem que dar 87, 87, então aqui dá quanto? 60. Pronto, a informação está aqui, ó, 87 e dá 87. 36 eram mulheres, ó, 36 eram mulheres, tá aqui, ó, 36 eram mulheres, tá certo? 36 eram mulheres ou mais de 30 anos de idade. Eram mulheres com 30 anos ou mais de 30 anos de idade. Então, está aqui 36, com 30 anos ou mais de 30 anos de idade. Então, vamos completar a tabelazinha. O que está faltando? Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui tem que dar 60. Ó, isso aqui tem que dar 60. Então, quem é que eu devo colocar aqui? Se é para dar 60, 60, 36 dá 24. Pronto. Lembrando que isso aqui tem que dar 43. Então, lembre, isso aqui tem que dar 43. Então, 43 tirando 24 dá 19. 43 tirando 24 dá 19. Lembrando que se eu somar isso aqui tem que dar 44. Então, lembre, 44 menos 36 dá 8. Pronto, minha tabela está completa. Agora é só responder o que ele pergunta. Então, vamos lá. Cada opção, na realidade, é uma pergunta. Acompanhe o material. Veja aí. Ele diz, o número de homens excedia o número de mulheres em 11 unidades. O número de homens excedia. Então, na realidade, não é verdade. Porque, na realidade, eu tenho 43 homens e 44 mulheres. O item A está fora. 16. O item B. 16 homens tinham menos de 30 anos. Não. São 19 anos, 19 homens têm menos de 30 anos. Então, está fora. C. 8 mulheres
lembre-se, 8 mulheres tinham menos de 30 anos. Então está aqui, ó. Então está aqui a resposta da questão. 8 mulheres, está aqui a resposta da questão. 8 mulheres tinham menos de 30 anos. Então, qual é o item correto da questão? O item correto da questão é C de casa. C de correto. Eu sempre alerto meus alunos para esse tipo de questão. Por quê? Porque essa tabela, deixa eu te mostrar a tabela. Essa tabela só responde àquela questão se eu tiver essa tabela. Porque cada item está relacionado com essa tabela. Chamamos isso tabela de dupla entrada. É fácil. Quando você cria o hábito de usá-la, você será imbatível. Tá certo? E pode dizer, dessa vez, pode dizer, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Porque esse é o seu objetivo. Essa é a sua vontade. E a sua vontade é soberana. Lembre sempre disso. A sua vontade é soberana. Vamos mais um pouquinho de exercícios? Então, nós estamos aqui com a questão de número 59. Ok? Todos os funcionários do setor de pintura de uma concessionária de automóveis deverão fazer, no prazo máximo de 3 anos, 2 cursos. Então, lembre, 2 cursos oferecidos pela empresa. A tabela mostra a porcentagem de funcionários desse setor que já fizeram cada um dos 2 cursos. Então, gestão da qualidade, 70%, pintura com verniz de secagem ultra rápida, 50%. Aí o que o nosso amigo... Com essas informações naquela tabela, pode-se concluir que os funcionários do setor de pintura que ainda não fizeram qualquer um dos 2 cursos representam do total dos funcionários do setor, no máximo. Preste bem atenção, no máximo. Olha aqui, isso aqui é o problema da questão, no máximo. Ele não quer a quantidade exata, no máximo que pode acontecer. Então, o que é que eu tenho nessa questão? Me acompanhe o raciocínio. Pegue a tabela, eu tenho o nosso amigo, tá certo? Na tabela, gestão, eu tenho 70%, certo? E de pintura, eu tenho 50%. O que pode acontecer? Tá certo? Eu posso ter isso aqui, certo? Eu posso ter isso aqui e posso ter isso aqui. Então, eu posso ter gestão e pintura, posso ter gestão e pintura. Vamos ver o que pode acontecer em cada caso isoladamente. Nesse caso, lembre, no final eles têm que fazer todos os cursos, então é 100%. Nesse caso, vai dar, comum, tá certo? Vai dar menor, vai dar um número menor. Nesse caso, é impossível acontecer, por quê? Porque passa de 100%. Então, nesse caso aqui, o valor não interessa, vai ser um valor menor. Mas nesse caso, preste bem atenção, aqui eu tenho 50. Lógico, aqui fora eu tenho 20 e aqui eu tenho 70. Em termos percentuais, eu tenho, olha aqui, eu tenho fora 30. Porque aqui tem 7, então falta 30 para 100%. Agora, olha a pergunta. Com essas informações, pode-se concluir que os funcionários do setor de pintura que ainda não fizeram, o curso está fora, ainda não fizeram qualquer um dos cursos, representa o total de funcionários do setor, no máximo, quem? Resposta, 30%. Então, bem simples. Dos 2 cursos, representa, ainda não fizeram, está aqui, não fizeram qualquer dos 2 cursos, então, resposta,
A. Então, no máximo, quem? 30%. Então, lembre, são situações que a gente trabalha conjunto. Nós temos lá atrás, nesse curso, nós temos várias questões de conjunto. Só conjunto. Então, estamos mostrando aqui para você que isso está sendo explorado em provas pela Fundação Carlos Chagas. Então, reveja as aulas lá, conjunto, só conjunto, entenda, porque aí tu será imbatível. Lembre disso. Então, o que diz agora a questão de número 60? Vamos ler comigo. A questão de número 60 diz assim: das 96 pessoas que participaram de uma festa de confraternização dos funcionários do Departamento Nacional de Obras contra Secas, sabe que 75 eram do sexo masculino. Então, se 75 é do sexo masculino, então implica que o restante é do sexo feminino. Se num dado momento, antes do término da festa, foi constatado que a porcentagem dos homens haveria reduzido a 60%. Lembra, é 75%, agora é 60% das pessoas. Enquanto que o número de mulheres permaneceu inalterado. Não houve alteração do número de mulheres até o final da festa. Então, a quantidade de homens que havia se retirado era. Então, eu tenho esse problema. Então, uma questão bem tradicional. O antes e depois o depois. O antes. O que eu viria aqui? Homens, eu tinha 72%. Então, implica, 72%. Deixa eu ver só aqui. Vamos ver aqui nos dados. Ele diz 75%. Deixa eu fazer a correçãozinha aqui. Então, os dados. Então, ele diz, ora, nós temos 96 pessoas. 96 pessoas. Os homens foram 75%. Agora está correto. De 96. 75% de 96. Simplificando um pouco, por 25 dá 3, por 25 dá 4. Tá certo? Por 25 dá 4. Então, isso aqui por 4 dá 24, por 4 dá 1. Então, dá 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 7. Então, está aqui. 72 homens. Então, na realidade, no início da festa, nós temos 72 homens. Então, implica a quantidade de mulheres, é simplesmente 96 menos 72. 96 menos 72. Então, a quantidade de mulheres são 24. Pronto, essa é a informação que eu já tirei da questão. Ora, 72 são homens e 24 são mulheres. Depois, foi o que aconteceu depois. Pronto. Chegou um momento que a quantidade de homens passou a ser 60% da sala, quantidade de convidados. E de mulheres, lógico, como é 100%, então ficou 40%. Só que o nosso amigo disse que as mulheres não houve alteração das mulheres. Então, na realidade, continua quem? Continua 24 mulheres. Então, eu posso fazer uma regrazinha sem problema nenhum, umas continhas. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente dizer que 40%, posso dizer sem dificuldade de porcento, dos convidados é 24. Pode dizer 40% dos convidados é 24, quer dizer que são as mulheres. Está aqui, ó. A quantidade de mulheres são 40%. Então, faz nas continhas. 40% dos convidados. Depois, isso aqui é igual a 24. Simplificando um pouco, eu me livro desse 0, tá certo? Eu me livro do 4, dá 1, 4, dá 6.
Então, na realidade, os nossos convidados, ao todo, são 10 vezes 6, então são 60 convidados. Pronto. Então, lembre, antes eu tinha 96, agora eu tenho o quê? 60. Então, houve uma diminuição de quanto? Então, a nossa diminuição, simplesmente 96 menos, tá certo? Menos 60, né? Então, agora 60. Então, o que que eu tenho na realidade? Eu tenho 36. Então, vamos ver agora o que que eu tenho na questão. O que que eu quero saber na questão. Ele diz assim, então, ele pergunta, das 96 pessoas, do total de pessoas, enquanto que o número de mulheres permanecia inalterado até o final da festa. Então, a quantidade de homens que havia se retirado. Ora, eu tinha 96, agora eu tenho 60. Então, a variação foi de quem? Foi de 36. Esse 36 foi a quantidade de homens. 36 foi a quantidade de homens. Por quê? Porque ele diz na questão, tá certo, que a quantidade de mulheres foi inalterada. Então, continua a mesma quantidade de mulheres, só aumentou o quê? Houve a variação de percentual. Então, vamos atrás vamos marcar o gabarito. Então, resposta correta da questão de número 60 é o item A de alegria. Veja, o que você precisa? Ler com atenção, exercitar. Você chega lá. Lembre, matemática não é uma dificuldade. Todo concurso tem matemática e faz a diferença. Dê um passo. É o primeiro passo. Dê o primeiro passo, que os outros virão. Essa foi a questão de número 60. Agora vamos encarar a questão de número 61. Pronto. Lembre, questões da Fundação Carlos Chagas. Suponha que 8 máquinas de terraplanagem, todos com a mesma capacidade operacional, sejam capazes de nivelar uma superfície de 8.000 metros quadrados em 8 dias, se funcionarem ininterruptamente, 8 horas por dia. Nas mesmas condições, quantos metros quadrados poderiam ser nivelados por 16 daquelas máquinas em 16 dias de trabalho, em 16 horas por dia de funcionamento ininterrupto? Bom, menino, regra de 3. Então, vamos lá, pegando os dados. O que que eu tenho aqui? Máquina, pronto, regrazinha de 3. Vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Área, pronto, máquinas, áreas, dias, pronto, dias e horas trabalhadas, hora por dia. Então, o que que eu tenho? A informação, 8 máquinas, então, vamos pegar a informação aqui, ó, 8 máquinas, 8.000, a área é de 8.000, certo? Dias, trabalhando 8 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, o que que eu tenho aqui? Máquinas, agora são 16 máquinas. Ele quer saber qual é a área, certo? Trabalhando 16 horas por dia, trabalhando durante 16 dias, trabalhando 16 horas por dia. Aí o aluno, muito precipitado, ele pode pisar na bola, dizer, ora, mas está dobrando, então simplesmente a área deve dobrar. Então vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, regra de 3 composta se trabalha como se fosse simples, de 2 em 2 grandezas. Sempre trabalhando com a grandeza, ó, onde está o desconhecido. 8 máquinas, eu faço preparação de 8.000 metros de área. Se for 16 máquinas, vai aumentar ou diminuir? Lógico que vai aumentar. Aumentou a quantidade de máquinas, vai aumentar a quantidade de área. Pronto, diretamente proporcional. Se eu trabalhar 8 dias, eu faço 8.000 metros quadrados de área. Se eu trabalhar 16 dias, vai aumentar ou diminuir? Lógico, vai aumentar. Aumentou os dias, vai aumentar a área.
Se eu trabalhar 8 horas, eu faço 8.000 metros, 8.000, tá certo? Diária, certo? Então, eu faço 8.000, tá certo? Metros diária, 8.000 metros quadrados diária. E se eu trabalhar 16 dias, vou fazer mais ou menos? Mais, aumentou as horas, vai aumentar a área. Então, regra de 3. Isola a variável antes da igualdade. Faz a proporçãozinha, a razãozinha. E agora, repete as outras, verificando o produto, depois da igualdade, o produto. Se for diretamente, coloca no mesmo sentido. Se for inverso, inverte. Como acertam no mesmo sentido, a gente pode fazer direto. 8 está para 16, está aqui, ó, 8 está para 16, 8 está para 16, vezes 8 está para 16, que acerta no mesmo sentido. 8 está para 16. Simplificando um pouco, isso aqui dá 1, isso aqui dá 2. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 2. Por 8 dá 1, por 8 dá 2. O que que sobra para a gente? Simplesmente 8.000, a área, em cima dá 1, embaixo dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Se nós multiplicarmos em cruz, a nossa área vai ser 64.000 metros quadrados. 64.000 metros quadrados. Então, 64.000 metros quadrados está no item C de casa. Então, C de casa. Bem simples. Cuidado. Você pode olhar para a questão e dizer, está dobrando, eu vou dobrar. Tá certo? Então, olha aqui. Veja comigo. A opção A. Exatamente 16.000. Aí você sai feliz da vida, achou que fez uma grande coisa. Então, porém, pisou na bola. Isso não pode acontecer. Então, vamos ver agora a questão de número 62. Acompanhe comigo a leitura dessa questão. Em uma prova com X questões, a nota máxima é 10. E todas elas têm o mesmo valor. Suponha que o aluno acertou 18 das 32 primeiras questões. E das restantes, ele acertou só 40%. Assim sendo, se esse aluno tirou nota 5 nessa prova, então X é o número. Então, veja comigo. Se ele tirou 5, na realidade, ele acertou 50% da prova. A prova, 10 é 100%. Se ele tirou 5, é porque ele acertou 50% da prova. Então, vamos começar. Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Ó, o que que nós temos aqui? Um certo prova. Isso aqui é o total de questões da prova. Nota máxima 10. Ele tem o mesmo valor, supondo que o aluno acertou 18 das 32 primeiras. E o restante só acertou quem? 40%. E ele tirou nota 5. Então, vamos ver aqui o que que eu tenho. Então, vamos lá. Então, eu imagino, primeiro, está aqui. Então, eu tenho, na realidade, eu tenho X questões. Então, aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho X menos 32. Dessa daqui, eu só acertei 18. Acerto 18. E dessa, eu só acertei 40%. Se eu somar 18, presta atenção, mais 40%, certo? De X menos 32, eu tirei 5. Então, eu devo ter acertado ao todo 50% de quem? De X. Pronto. Deve ter acertado 50% de X. Então, vamos fazer as continhas. 18 mais 40% de X menos 32. Isso é igual a 50% de X. Bem simples, se eu multiplicar todo mundo por 100, ou tirar o mínimo, tanto faz. Isso aqui só depende de como você encara isso aí. Se eu
Eu posso simplificar, se você não quer, tá certo? Acha que é conta grande, aí o que eu posso simplificar? Como? Simplificar bem simples. Então, eu posso tirar esse zero, esse zero, esse zero e esse zero. Então, agora eu vou multiplicar por quem? Por 10. Pronto. Se eu multiplicar por 10, vai ficar 180. Se eu multiplicar por 10, desaparece. Aí fica quem? Ó, chuveirinho. Fica 4x menos 4 vezes 2, 8. Ok? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Ó, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Certo? Ó, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Isso é igual a quem? A 5x. Por quê? Porque esse 10 cancela com esse. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 4x. 180 menos 128 vai dar, pronto, ó, 180 menos 128, ó, 180, 128. Então, vai dar 2, certo? Dá 3, dá 5. Então, dá 52, menos 52, certo? Isso é igual, ao que dá mais, né? 180 menos dá mais, isso é igual a 5x. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 52 é igual a 5x menos 4x. Eu desloquei o 4x para o outro lado, sem problema nenhum. Tá certo? Então, aqui eu posso, sem problema nenhum, ó, 52 é igual a x. Então, eu posso dizer 52 é igual a x. Então, conclusão, o meu x é igual a 52. Certo? Meu x é igual a 52. Então, agora vamos encarar o que que ele quer na questão. Então, lembre, relendo a questão e olhe o esquemazinho que eu fiz. Ele diz assim, olha, uma prova com x questões. Pronto, aqui meu x. A nota máxima é 10. Todas elas têm o mesmo valor. Supondo que o aluno acertou 18 das 32, ó. Das 32 ele acertou 18, ó. Tá aqui. Ele acertou 18, certo? E o restante, quer dizer, x menos 32, ele acertou 40%. Assim sendo, esse aluno tirou nota 5. Se ele tirou nota 5, é porque acertou 50%. Porque, lembre, a nota é 10. Então, se ele acertou, lembre, se ele tirou 5, é 50%. Então, olha aqui a equação, 18 mais 40% do restante é igual a 50% de x. Fazendo as continhas, não tem para ninguém. Lembre, você pode, sem problema nenhum, trabalhar com números decimais. Não é uma boa, tá certo? Aí foi o que eu fiz, diminui as contas, simplifiquei, e multipliquei por 10, porque aí é como se eu tivesse tirado o MMC, o mínimo muito comum, tá certo? Aí eu multipliquei por 10, toda a equação por 10, ó, ficou 18, esse 10 cancela com esse, fica 4x menos 128, que dá 5x. Fazendo as continhas, o x foi 52. Veja agora o que é que eu quero na questão. Lembre, o x é igual a 52. Pronto. Essa é a minha resposta. Mas o nosso amigo, essa comissão da Fundação Carlos Chagas, ela é muito cuidadosa para evitar aquele aluno que não tem muito conhecimento na matemática, só pelas opções chega na resposta. E aqui é um pouco mais complicado. Ele diz, é múltiplo de 4? O que quer dizer múltiplo de 4? Quer dizer que esse número é divisível por 4. Então, se eu pegar 52 e dividir por 4, 1 vezes 4 é 4 para 12, então dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Então, o item correto é o item A de alegria. Aí, mas eu também, Pacífico, eu poderia ter feito de uma outra maneira em termos de múltiplo de 4. Então, lembrando, ele é divisível por 2 duas vezes. 52, a metade de 52 é 26. 26 é divisível por 4. Então, 26 é divisível por 2, então é divisível por 4. Então, a resposta correta, item A de alegria. Fique
alerta. A próxima.